certeza que será uma bênção no nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo de número 12, o versículo de número 22 em diante. Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de 22 em diante. Glória a Deus. Todos encontraram? Está lá na frente, né? Está aqui também. Vamos fazer a leitura nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam, não têm despensa e nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgaste, tesouros inextinguíveis nos céus, onde nem chega o ladrão e nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Irmãos, sempre para mim, ministrar a palavra do Senhor é um privilégio em primeiro lugar, mas também uma grande responsabilidade. E ainda mais tendo o nosso pastor aqui na igreja, que é uma bênção toda vez que ministra a palavra do Senhor. Mas Deus, quando o pastor Walter foi confirmado que ele não poderia estar conosco, ele me pediu para que eu pudesse ministrar a palavra. E eu fui buscar a Deus, e Deus colocava uma palavra no meu coração. E essa palavra é sobre prioridades. E é o título da mensagem: as nossas prioridades. E então, nós precisamos entender em primeiro lugar, irmãos, o que significa prioridade. Prioridade, irmãos, é aquilo que tem a primazia ou vem em primeiro lugar em detrimento de uma outra situação, né? Então, prioridade é quando eu tenho opções, quando eu tenho escolhas para serem feitas na vida. E quando eu faço uma escolha, eu estou dando prioridade para alguma coisa, né? Você mesmo poderia ter feito quantas escolhas hoje, mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor. E quantos outros tiveram a mesma escolha, mas priorizaram outra situação. Não quero aqui julgar valores e nem situações, mas eu estou dizendo que foram escolhas, né? Foram escolhas. E quando nós fazemos escolhas, quando nós damos prioridade por alguma coisa, irmãos, entenda que quando eu faço uma escolha e priorizo, dou primazia para algo na minha vida, eu estou dizendo que aquilo é importante para mim. Eu estou dizendo que aquilo é importante, né? E tudo aquilo que é importante, eu estou dizendo que aquilo então é relevante para a minha vida. E quando eu dou valor a essas coisas,
eu emprego nessas coisas tudo, né? Eu entrego tudo. Eu entrego o meu tempo, eu entrego a minha energia, eu entrego o meu intelecto, eu entrego tudo, né? Tem pessoas que priorizam a carreira profissional, e essas pessoas se dedicam tanto a uma carreira profissional que elas abandonam e isso tem acontecido muito nesse tempo moderno que nós vivemos. Os irmãos já perceberam que aumenta-se o número de empreendimentos, de prédios, de apartamento vendendo apenas com um dormitório, e apartamentos apenas de 26, 30, 32 metros quadrados. Vocês sabem por que isso? Porque há uma grande procura por isso. Isso significa o quê? Que pessoas estão dando prioridade. Para quê? Para uma carreira ao invés de constituir família. Estão fazendo escolhas. E o mercado, vendo isso, entendeu que fazer apartamentos de 2, 3, 4 dormitórios, ele vai falir. Porque as pessoas estão dando prioridade e elas estão dando a sua energia, gastando o seu tempo, os seus recursos, tudo por algo que ela foca, que ela põe como um objetivo na vida. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. No contexto de que nós lemos essa passagem, o contexto desse ensinamento que Jesus trouxe aos seus discípulos, observe que no verso de número 22, inicia-se o verso dizendo: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Então essa mensagem é uma mensagem que tem um público-alvo. Jesus pregava a multidões, sim ou não? Mas havia momentos que Jesus direcionava a sua palavra para um único público. E esse momento, ele está acontecendo exatamente isso. Jesus dirige a sua palavra aos seus discípulos, ou seja, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério. Ele dirige essa palavra àquelas pessoas que estariam levando o evangelho para todo o mundo. E nessa noite não é diferente. Jesus está falando com discípulos, amém? Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Amém, irmãos? Nós somos os discípulos de Jesus na atual conjectura da igreja. Nós aprendemos de Jesus todos os dias, através da sua palavra, e nós vamos disseminando esse conhecimento, discipulando vidas, ministrando a palavra. Então Jesus, ele vê, algo acontece, nós vamos ver o que acontece. E Jesus vai entender que era necessário falar esta palavra para os seus discípulos, de trazer esse ensinamento aos seus discípulos, né? Então nós vemos no versículo 22 que Jesus dirige a palavra diretamente aos seus discípulos, aqueles que foram escolhidos para segui-lo. Lucas vai nos dizer que Jesus acrescenta esse ensinamento sobre as vãs preocupações da vida, logo após a uma parábola. Há uma parábola. E qual é a parábola que Jesus vai ensinar antes desse direcionamento? Está aí no verso número 12, irmãos. No capítulo número 12. O que fala aí? É a parábola do rico insensato. Né? Ele vai começar contando essa parábola a partir do verso de número 16. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. Os irmãos conhecem essa mensagem, certo? Então Jesus, ele começa a dizer sobre as vãs preocupações da vida. E para ilustrar isso, ele antes de trazer esse ensinamento das vãs preocupações da vida, ele introduz uma parábola. Os irmãos sabem que parábola na Bíblia é uma história que ela muitas vezes ela não é verídica nos seus detalhes. Ou seja, talvez esse homem nunca existiu, não existiu essa pessoa, mas a verdade contida na mensagem, ela é totalmente verdadeira, podemos usar essa redundância, né? Então esse homem talvez nunca existiu, é uma história
que é criada para transmitir um ensinamento que é 100% verdadeiro. Isto é uma parábola. Então Jesus ele vai introduzir uma parábola, mas Jesus introduz essa parábola, né? Porque ele é interrompido nos seus ensinamentos. A parábola vai surgir como uma resposta a um pedido feito por um homem no verso de número 13. Olha que esse homem pede no verso de número 13 do livro de Lucas, capítulo de número 12. Nós estamos só na introdução para entendermos o porquê Jesus diz isso para nós. Nesse ponto, ou seja, Jesus estava num ensinamento, em um ponto, em um momento, um homem estava no meio daquela multidão e diz para Jesus, ele dirige a palavra a Jesus, ele diz: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só o que esse homem está dizendo para Jesus. Mestre, ordena ao meu irmão, ou seja, está dizendo para Jesus, o Senhor vai ser o juiz agora dessa situação. Dá ordem para o meu irmão, para que ele divida comigo a minha herança. Esse homem interrompe um discurso de Jesus, e Jesus estava tratando, Jesus estava ensinando, e Jesus estava mostrando o reino de Deus. E ele é interrompido por esta indagação. Se os irmãos observarem, no capítulo de número 11, verso de número 37, Jesus ele está indo contra os fariseus, e ele está rebatendo a hipocrisia dos fariseus. Capítulo 11, verso número 37. Se puder pôr, eu agradeço. Olha lá. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele, então entrou, tomou lugar à mesa. Pode continuar. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não lavara a primeira mão antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpai o exterior do copo, o prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá a esmola do que tiveres, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pode continuar. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre os quais os homens passam sem saber. Então respondeu um dos intérpretes da lei e disse: Jesus, mestre, dizer essas coisas também nos ofende a nós outros. Até aí. Então os irmãos percebem que Jesus está num debate com os fariseus, porque os fariseus estavam vivendo pelas suas tradições, pelos seus rituais, mas estavam negando a prioridade de Deus. A prioridade dos fariseus eram os seus rituais exteriores, como o lavar de pratos, o lavar as mãos, como se limpar e achar que é melhor que o outro, de sair na praça e dizer eu sou melhor que os publicanos, e os irmãos conhecem toda a doutrina farisaica, mas eles negavam a prioridade de Deus, que é o quê? A justiça, o amor a Deus e às pessoas e às almas. Então Jesus está afrontando esses fariseus. Jesus está dizendo: vocês se acham melhores, vocês se acham bons, mas vocês estão fora da prioridade de Deus. Porque Israel, meu irmão, não foi escolhido por Deus para ser uma nação exclusiva. Não foi. Deus escolheu Israel, a menor nação do mundo, para poder glorificar o nome dele, para mostrar para todo o mundo que Deus é que governa o mundo e rege todas as coisas. Por isso ele pegou do menor povo, escolheu o menor povo para glorificar o nome do Senhor. Porque se o Senhor escolhesse uma grande nação, iam dizer o quê? É o braço forte desta nação. Mas perceba, irmão, Israel até hoje está cercada por inimigos terríveis. É um pequeno país que, se você pegar o globo, você não consegue enxergar, precisa pegar uma lupa. É menor que o estado de Sergipe, o território de Israel, mas é uma das grandes potências mundiais na ciência, tecnologia, agricultura, bélica e tudo mais. E isso para mostrar o quê? Que Deus é
o Senhor de Israel. Mas isso trouxe uma soberba para Israel. Isso trouxe uma noção de exclusividade. Não, Israel era para transmitir o evangelho, para transmitir Deus às nações, para levar Deus para as nações. Mas eles se fecharam como um repolho que cresce para dentro. Então Jesus vem para mostrar para ele: vocês estão totalmente errados. A prioridade de Deus é outra. Deus escolheu vocês para mostrar o nome dele, não para glorificar vocês. E no verso de número 12, Jesus ainda continua dizendo para a hipocrisia dos fariseus. No verso 12, no capítulo 12, verso 1, diz assim: posto que uma multidão posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Olha, está a multidão, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Porque a palavra diz que um pouco de fermento ela tem o poder de levedar toda a massa. E Jesus se dirige para os seus discípulos, querendo nos ensinar nessa noite o que, meus irmãos? Que nós também devemos tomar cuidado com a hipocrisia. Qual era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Isso, obrigado, Otávio. Otávio não, Heitor. A hipocrisia, o que é hipocrisia, irmãos? Hipócrita é aquela pessoa que por fora aparenta uma coisa, diz uma coisa, mas ela por dentro é outra coisa, os seus pensamentos é outra coisa e ela pratica outra coisa, totalmente antagônica ao que ela ensina, ao que ela fala, ao que ela transmite. E Jesus está dizendo para nós não podemos ser assim. Jesus está dizendo para os discípulos, nós não podemos ser assim. Acautelai-vos. Em seguida, Jesus, continuando no seu ensinamento, Jesus vai ensinar aos seus discípulos, no verso de número 4, que eles não deveriam temer o medo da perseguição. Pode pôr, por gentileza. Capítulo 12, 4. Olha o que está escrito. Digo-vos, pois, amigos meus, os discípulos, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada podei fazer. Não tenham medo, irmãos. É isso que Jesus está dizendo, não tenham medo, meus amigos. Porque mais nós temos que temer aquele que pode matar o corpo, a alma e lançar no inferno. Quem é esse? Que tem o poder de matar o corpo, a alma e lançar no inferno? Deus. Ele é o único que pode fazer isso. O diabo não tem poder para trocar na sua vida, meu irmão. Nós não devemos temer medo, não tem medo de potestade, principado. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O único que pode destruir uma alma e lançá-la no inferno, no sentido de destruição, não estou dizendo de aniquilismo. Eu estou dizendo no sentido de condenação. O único que pode condenar uma alma ao inferno, o corpo ao inferno, é Deus. É Ele nós devemos temer. A Ele nós devemos a honra, a glória e o louvor. É a Ele e somente a Ele. O homem nada pode fazer. Ele destrói essa carcaça. Ele pode destruir esse corpo. Mas a minha alma, Ele nunca destrói. O meu espírito nunca destruirá. Nunca. Porque pertence ao Senhor. Por isso não devo temer. E Jesus continua. No verso de número 8, ele vai falar que nós devemos confessar a Cristo diante dos homens. E no verso número 11, nós vamos ver que ele vai falar sobre a confiança de Deus diante das autoridades. Para ganharmos tempo, depois os irmãos podem ler, você vai ver que lá está escrito isso. Jesus vai ensinar então sobre a nossa confissão diante dos homens. Aquele que nega o meu nome diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. É isso que ele vai dizer. E ele vai dizer que os discípulos, quando estivessem diante dos reis, das autoridades, não deviam temer, porque o Espírito Santo colocaria palavras naquela hora.
para que eles pudessem testemunhar de Deus. Ou seja, irmão, nós temos total domínio, Deus tem um total domínio sobre as nossas vidas, Deus tem um total domínio sobre a igreja, Deus tem um total domínio sobre todas as coisas. Ainda que pareça que nada está no local, no lugar, ou que tudo está fora do lugar, Deus está dominando todas as coisas e Ele domina todas as coisas. Em nenhum hiato de tempo, Deus perde o controle das coisas. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Então Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, Jesus está ensinando sobre as implicações do reino, porque traz implicações, como perseguição, como injúria, como mentira, como abandono, como rejeição, tudo isso está dentro do pacote do reino, meu irmão. É porque muitas vezes nós ouvimos só o pacote do reino das coisas boas, e está lá também, bênção, cura, maravilhas, prodígios, está lá dentro do pacote do reino, mas também a perseguição, o vitupério, o abandono, a rejeição também está lá dentro do reino. Está dentro do mesmo pacote. Então Jesus está dizendo sobre essas coisas, e de repente ele é interpelado, ele é parado por esse pedido. E esse pedido revela muita coisa. Esse pedido desse homem que está lá ouvindo Jesus falar sobre o reino, está ouvindo Jesus falar sobre coisas maravilhosas, ensinamentos que deixavam as pessoas sem entendimento e diziam, ele ensina de uma forma diferente, maravilhosa. Mas esse homem está lá naquele meio, meu irmão, e ele não está entendendo nada. Ele não está compreendendo nada. Porque a pergunta dele demonstra isso. Ele está naquele meio, ele tá naquele ambiente, mas a prioridade dele está em outro lugar. Seja sincero, meu irmão, não quero que você levante a mão, tá? Mas seja sincero. Quantas vezes você já veio para o culto, para a casa de Deus, para louvar a Deus, mas você está aqui, mas você não está aqui. Você está aqui, mas você não está entendendo nada do que está acontecendo. Você não está compreendendo nada do que Deus está falando. Quantas vezes, meu irmão, seja sincero, esse homem estava desse jeito, ele estava ali no meio, mas a cabeça dele estava lá fora. Não, eu preciso pegar a herança, eu preciso pegar o dinheiro, não, eu preciso pagar a conta, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas você está diante de Deus, meu irmão, você está diante do Senhor. Esse lugar não é um lugar comum, meu irmão, aleluia. Enquanto esse lugar for um lugar de igreja, de adoração, de louvor ao nome, esse lugar não é um lugar comum, aleluia. Moisés pastoreava todos os dias no monte, ele pisava aquele monte todo dia, mas quando chegou à presença de Deus, ele disse, Moisés, não aproxima deste lugar, porque este lugar é santo, tire a sandália dos teus pés, Moisés. Este lugar, meu irmão, é santo, porque aqui há a presença do Espírito Santo de Deus. Este lugar não é santo porque nós somos bons, não, mas é porque Deus se faz presente neste lugar. E na presença de Deus, meu irmão, eu não posso estar disperso. Eu não posso estar indiferente. Eu tenho que chegar naquela porta ali e falar, Senhor, o Senhor conhece todos os meus problemas melhor do que eu, mas eu deixo todos aqui fora, agora eu estou no lugar de adoração. E eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero fazer o que foi cantado aqui. Eu quero gastar a minha vida. Essas 2 horas, Senhor, é para Ti. Não importa o que vai acontecer amanhã. Essas 2 horas é do Senhor. É o meu melhor que eu estou entregando ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Aquele homem não estava entendendo nada, irmão. Ele estava no ambiente certo, no lugar certo. Mas a mente dele, o espírito, a alma dele, estava longe. Estava perdendo o maná que vinha do céu, quentinho. Quantas vezes nós nos encontramos assim, meu irmão? Jesus está dizendo sobre o reino e ele é interrompido por um pedido que fala não do reino dos céus, mas do reino da terra. Esse pedido revela que o homem não estava compreendendo nada. O foco dele estava nas coisas materiais. Enquanto Jesus veio para ensinar o caminho da redenção, a vida eterna, e não apenas resolver questões temporais, meu irmão. Muitas pessoas se adentram numa igreja, muitas pessoas se aproximam de uma igreja, de Jesus, mas não porque elas estão convencidas
e convertidas, de que elas são pecadoras, de que elas necessitam de perdão, de que elas necessitam de reconciliação, que elas necessitam de libertação, não, mas muitas delas se aproximam porque elas têm questões materiais, elas têm questões humanas, e eu não estou dizendo que isso é errado, porque eu também chego diante de Deus e apresento as minhas questões materiais, mas eu não posso colocar isso como a prioridade da minha vida, eu não posso colocar o meu relacionamento com Deus somente nisso, somente impedir, como diz a palavra, parecemos uma sanguessuga muitas vezes, dá, e dá, e dá. E nunca chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu estou necessitando de muita coisa, mas este momento aqui eu só quero te adorar. Esse momento aqui eu quero só te agradecer, Senhor. Eu quero só exaltar o teu nome. Seja sincero, muitas vezes nós não fazemos isso. Porque muitas vezes não é a nossa prioridade. Porque a nossa prioridade não está sendo mais adorar a Deus. Está sendo resolver um problema. Está sendo resolver um problema financeiro. Volto a repetir e frisar, não tem nenhum problema nisso. Mas isso não pode ser a prioridade. É como aquele louvor que muitas vezes nós louvamos. E se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele é Deus. Ele é digno de receber a mesma adoração. E se ele curar, ele é Deus. E se não curar, ele também é Deus. Não muda nada. Não altera nada. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do rico insensato, então, é introduzida para ilustrar o problema da prioridade errada. Foi por isso que Jesus coloca essa parábola. Porque ele está falando sobre o reino, ele está rebatendo os falsos religiosos, que ensinavam que o reino era preceitos humanos, em fazer isso e fazer aquilo, e abster-se disso e abster daquilo. Então Jesus está dizendo, não, o reino não é isso. O reino é amor, o reino é justiça, o reino é Deus em primeiro lugar, o reino é prioridade é Deus. Isso é o reino. E aí ele é interrompido por uma questão meramente humana. Então ele vai ilustrar, dizendo lá no verso 16 a 21, né? Eu já li o 16, vou ler o restante. E arrazoava consigo mesmo no 17, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, ele está arrazoando com ele mesmo, né? Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-ei maiores, e ainda recolhei todo o meu produto e todos os meus bens, ou seja, todos os juros e tudo vai para lá. Então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então Jesus introduz essa parábola, esse ensinamento, para ilustrar o problema de quando nós temos uma prioridade errada. Olha só, essa parábola diz que a terra daquele homem, irmãos, produziu em abundância. Mas qual foi a preocupação daquele homem? O que você faria, meu irmão, se você fosse promovido na sua empresa e passasse a ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje? O que você faria se você tem um comércio, você tem uma empresa, e a sua empresa começasse nesse ano, começasse a render a você 10 vezes, 20 vezes mais o que você ganhava no ano anterior? Qual seria a sua ação? O que você faria? Eu creio que um cristão verdadeiro iria glorificar ao nome do Senhor. Um cristão verdadeiro iria louvar a Deus pelas suas maravilhas e as suas misericórdias. Mas o que esse homem fez? Ele não se preocupou em reconhecer Deus na sua causa. Ele se preocupou em como ele poderia granjear mais e ter mais para guardar mais. Ou seja, ambição atrás de ambição, desejo atrás de desejo. Quando Deus não é a nossa prioridade, irmãos, nós perdemos a capacidade de reconhecer que tudo que temos vem dele.
Quando Deus não é mais a nossa prioridade, nós perdemos a capacidade de louvar a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. O salmista Davi, ele escreve no Salmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Davi era muito rico, tinha muitas posses, mas nas posses dele ele falou: não, isso não é isso que Deus quer. Mas eu vou louvar o teu nome, Senhor. Eu vou exaltar o teu nome. Perceba, irmão, que Deus, quando Deus é prioridade, tudo na nossa vida é dele, provém dele. Nada é de nós mesmos. Tudo. Porque o simples fato de você encher os teus pulmões e soltar o ar, meu irmão, você não tem capacidade para isso. Se Deus não lhe der a graça e a misericórdia da vida, você não consegue respirar. Coisa mais simples, você não consegue. Porque provém dele. Olha só, irmãos, no verso 17, 18 e 19 dessa parábola, pelos pronomes possessivos que existem nessa passagem. Observe os pronomes possessivos. Verso de número 17, diz assim: e resolva consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ó, os meus frutos. Né? Verso 18, olha que diz: eu farei isso, destruirei os meus celeiros. Né? Os meus celeiros, reconstruirei maiores ainda, e todo o meu produto, e todos os meus bens. Olha os pronomes possíveis: meu, né? Tudo se repetindo. Verso 19, então direi: a minha alma, né? A minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Isso demonstra, irmão, a soberba e a arrogância do homem, de dizer: eu posso, eu faço, eu consigo, é meu. Nada é meu, irmão, tudo é do Senhor, e tudo provém dele e veio dele. Os seus filhos não são seus, são do Senhor, são heranças do Senhor. Os seus bens financeiros não são seus, são do Senhor. É Ele que provê sobre a tua vida. Ai, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Aonde o homem estaria? Irmão, tudo vem de Deus e provém dele. Ele é o provedor da vida. Ele é o sustentador da vida. Ele é o sustentador de todas as coisas. Quando Deus diz não vai chover, não chove. Quando Deus diz vai chover, chove. Porque Ele é que domina todas as coisas. Nada vem de nós mesmos, irmãos. Mas nós muitas vezes, eu estou me incluindo, tá? Eu não estou dizendo vocês, nós. Muitas vezes, retiramos Deus da equação. Olha a minha conquista. Não foi sua, foi Deus que te deu, reconheça isso. Olha a maravilha que eu comprei, foi Deus que te deu. Seja grato e seja reconhecedor de Deus nas mínimas coisas, meu irmão. Na comida que você comeu, na comida que você comeu hoje, na roupa que você vestiu, foi Deus que te deu. Não é seu, é Deus. Precisamos aprender uma coisa que na Bíblia fala muitas vezes: mordomia. Sabe o que é o conceito de mordomia? O mordomo é aquele que tem acesso a todas as coisas do seu Senhor. Ele usufrui de tudo. Mas nada é dele. Tudo é do seu Senhor. Nós somos mordomos aqui nesta terra. Tudo o Senhor fez para nós. Todas as coisas foram criadas para nós. Mas tudo provém dele. E eu preciso dizer: louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Isso demonstra que o coração daquele homem estava centrado em si mesmo, no seu trabalho, nas suas riquezas. Jesus não condena a riqueza, irmãos. O irmão sabe disso. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É quando a prioridade da minha vida é o dinheiro. Quando a prioridade da minha vida é conquistar coisas apenas terrestres. Isto é o problema. Mas não é ter essas coisas. Quando eu tenho essas coisas e reconheço que veio dele, e glorifico o nome dele, meu irmão, o nome do Senhor é exaltado. A prioridade daquele homem estava errada. Ele acreditava que suas riquezas poderiam garantir a sua segurança, mas elas não poderiam oferecer salvação, vida eterna, ou sequer a certeza de que ele poderia desfrutá-las. Quantas pessoas se prendem a essas coisas, irmãos, não sabem nem o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você sabe? Se você souber, amém. Eu não sei. Talvez eu não conclua essa mensagem. Eu não sei, não pertence a mim. Mas nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Nós agimos como se nós tivéssemos o domínio sobre tudo. Não estou dizendo também, abro aqui um parênteses, que é errado fazer planos. Não, pelo contrário, devemos fazer planos. Mas a palavra vem de quem? Vem do Senhor. E nos teus planos, você tem colocado Deus? Senhor, eu quero comprar tal coisa. Você tem orado? Ou você apenas tem dito, eu vou comprar. Eu vou fazer. Perceba, irmão, que prioridade é aquilo que nós colocamos tempo, energia, dedicação. Quais têm sido as nossas prioridades? Perceba isso. Então Jesus agora vai entrar e já estou encerrando, irmãos. Mais uma meia hora no máximo. Estou brincando. Veja do verso 22 ao 30, nós vamos meditar agora. Jesus vai tratar agora as vãs preocupações da vida. Verso 22 a 30 diz assim: por isso Jesus ensina aos seus discípulos que a preocupação da vida são vãs, irmão. O que é uma coisa vã? Inútil. É inútil. É inútil. Você se preocupar em demasiadamente sobre todas as coisas é inútil. Vai lhe causar somente danos. Você vai ficar uma pessoa ansiosa. Olha quantas vezes Jesus fala sobre ansiedade nesses versículos. Olha quantas vezes Jesus fala sobre essa preocupação demasiada, exacerbada em coisas que você não tem o controle, você não tem o domínio. E ninguém tem. Hoje está uma maravilha, está um mundo, mas se... eu não vou nem citar nomes de político aqui para não causar a situação. Mas se qualquer governante do mundo agora dar uma loucura e apertar um botão vermelho e jogar uma bomba nuclear em qualquer lugar, acabou tudo, meu irmão. Isso é possível ou não é? Mas só não é possível porque não é da vontade de Deus. Porque Deus já tem um plano determinado para todas as coisas. Mas pela vontade do homem podia acontecer agora. Por que nós não devemos então nos preocupar? Passou então, percebe, irmão, eu sou uma pessoa ansiosa. Se você quer me ver ansioso, é falar para mim assim, de alguma coisa e você não terminar de falar, aí você vai me matar. Né? Muitos vão chamar disso que isso é ansiedade. Eu quero, meu Deus, como é que será que a Miri falou para mim que queria falar comigo, mas ela foi embora, não falou, meu Deus, o que ela quer falar comigo? Eu vou ficar ali pensando, eu vou chegar em casa, vou ligar, Miri, você foi embora, não falou comigo. Mas a ansiedade exagerada causa mal, irmãos. E por que você não deve se preocupar? Porque nós não temos o poder de mudar aquilo que só Deus pode fazer, irmão. A nossa fé e confiança tem que estar em Deus. Porque tem coisa que não adianta você ficar estressado, ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Porque só Deus, tem coisa que só Deus pode fazer. Então eu tenho que descansar em Deus. A ansiedade é inútil, pois nós não temos controle sobre muitos aspectos da nossa vida. Tem coisa que eu consigo controlar, mas tem coisa que foge do meu controle. Aí entra a minha fé. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, Senhor. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem condições. Aleluia. E não ficar desesperado. Porque a ansiedade nos afasta de Deus. Então veja o verso 25 e 26. Olha o que Jesus diz para nós, irmãos.
Qual de vós, por ansioso que esteja, meu filho, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, irmãos, é 46 centímetros. Você não tem capacidade de fazer isso, você não tem capacidade de andar 46 centímetros, de acrescentar nada na tua vida. Nada. Então, por que me preocupar tanto com o dia de amanhã? Ao dia de amanhã pertence somente ao Senhor. A palavra futuro, irmão, e a palavra amanhã só existe no dicionário. Futuro não está no seu controle. O amanhã não está diante de você. Hoje, a Bíblia fala, hoje, se ouvires a palavra de Deus, arrependei-vos. Hoje, não é amanhã. Tem gente que fala assim, não, esse negócio de igreja, esse negócio... Estou jovem ainda, estou cheio de força, de vigor. Amanhã, eu tomo uma decisão por Jesus. Mas e amanhã, vai chegar? Perceba, irmãos, Jesus está dizendo que não adianta. Por que eu não devo me preocupar? Porque Deus cuida da sua criação, meu irmão. Verso 24 a 27, olha o que diz. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, não têm celeiro, mas todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E Jesus continua, qual de vós, por ansioso que esteja, preocupado, amargurado que esteja por um problema, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, irmão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste uma erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Deus cuida da criação, meu irmão. Já viu o passarinho murmurando? O passarinho está sempre cantando, irmão. Porque ele sabe quem é o seu Criador. Sabe qual é o único ser criado por Deus que não glorifica a Deus? É o ser humano. Toda a criação glorifica ao Senhor. Exalta o nome do Senhor. Quando o passarinho está lá cantarolando, ele não está cantando para você. Você está usufruindo de uma adoração a Deus. Você está usufruindo de uma entrega a Deus. Toda a natureza, tudo que foi criado a Deus, louva ao nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, louva o nome do Senhor, menos o ser humano. É triste essa realidade. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente, irmão, para contar um testemunho sobre Deus cuidar das suas necessidades. No ano de 2006, eu e minha esposa passamos 10 meses desempregados. Mas por que eu fiquei desempregado? Porque no ano de 2005, eu congregava numa igreja e o pastor era um pastor uruguaio, com a sua esposa também uruguaia. E ali naquele lugar, eu não quero que você me julgue, você pode julgar, mas você vai entender no final. No ano de 2005, eu bem novo na fé, mas eu tinha um fogo no meu coração muito grande por Deus e pelas coisas de Deus. E no ano de 2005, aquele pastor chega para mim e fala, irmão, Deus está me mandando voltar para o Uruguai, para a minha terra. E eu preciso voltar, mas eu não tenho condições de voltar. E começamos então a orar, e oramos muitos meses. E chegou um momento, eu conversei com a minha esposa, eu estou com vontade de ir para lá. Eu estou com desejo de ir para lá. Vamos, a minha esposa, doida como eu, naquele momento, vamos. Eu chego no meu emprego e digo para o meu chefe, 3 anos e meio trabalhando lá, eu falo, olha, eu preciso que você me mande embora. E ele, não vou te mandar embora, você é um ótimo funcionário, e por que eu vou te mandar embora? Não, eu preciso ser mandado embora. Não, você não vai ser mandado embora. E a minha esposa, pelo contrário, ela chegou no trabalho, eu preciso que me mande embora, eu não sei se ela não era tão boa funcionária assim, mas... Rapidamente ela foi despedida do emprego, né? Deram para ela a demissão e para mim não. Eu fiquei ainda um mês e lá ia todo dia lá no RH, ia na sala do diretor, me manda embora, me manda. Não, se você quiser pede demissão. Eu falei não vou pedir, preciso desse dinheiro e tal. Bom, resumindo a história, senão vai ficar muito longa. Eu não consegui ser mandado embora, eu tive que pedir demissão. Mas antes de eu pedir demissão, quando eu fui pedir demissão, a minha chefe imediata chegou para mim, olha, você vai ser promovido, o seu salário vai dobrar. Eu falei, inferno, diabo, você não vai me impedir, eu vou para lá. Me deu uma promoção, olha, você vai ser chefe do setor tal. Eu falei, não quero. Não, mas é seu. Eu falei, não quero, me manda embora. Bom, resumido, fui mandado embora.
e fomos para o Uruguai. E lá passamos 3 meses lá no Uruguai. E o único dinheiro que nós tínhamos era o seguro-desemprego da minha esposa. E fomos pela fé, totalmente pela fé. Porque nem casa o pastor lá tinha mais, porque a família dele não recebeu porque ele era crente. E ainda mais de ser crente, ele era pastor. Então imagina 4 pessoas com uma criança ainda, porque ele tinha uma criança, hoje é um homem, naquele país estranho, de língua estranha. E eu ali naquele lugar, e eu não estava entendendo nada, porque as coisas não estavam acontecendo como eu imaginava que seriam. E o Uruguai é um país muito pequeno, mas muito oprimido, oprimido pelo diabo mesmo. Uma outra hora eu conto outros testemunhos sobre coisas maravilhosas que Deus fez lá. Mas onde eu quero chegar é de que o único dinheiro que nós tínhamos era o seguro-desemprego da Nice. Mas lá não tem banco, não tem caixa econômica. Nós tínhamos que viajar até a fronteira no Rio Grande do Sul, sacava o dinheiro, voltávamos para Montevidéu e lá passávamos um mês daquele jeito, né? Comia um pãozinho de manhã, o almoço, Senhor, entregamos a Ti esse jejum, na janta o Senhor preparará alguma coisa. Mas ficamos ali por 3 meses. Não vou entrar no contexto do porquê não permanecemos, porque a nossa vontade era ficarmos naquele lugar e permanecermos. Mas algumas coisas aconteceram e precisamos voltar para o Brasil. Quando voltamos para o Brasil, eu desempregado, a Ivanice desempregada. O meu sogro ligando, mandando carta, dizendo, você é louco, você sequestrou minha filha, eu vou te chamar a polícia. Bom, assim estava a nossa vida. E eu voltei e falei, Senhor, o teu nome não pode ser envergonhado. Eu fiz aquilo que estava no meu coração. E eu fui e acompanhei esse pastor lá, e fizemos a obra, ganhamos almas, ganhamos vidas naquele país. E agora, Senhor, o que eu faço? Bom, resumidamente a história, eu passei 8 meses, não 10, 8 meses desempregado e minha esposa também. Mas a minha esposa Deus abriu uma porta primeiro. Ela teve um sonho, onde a antiga empresa dela ligava para ela, chamando ela para voltar a trabalhar. Mas a vergonha dela de ir lá era muito grande. Eu falei, não, mas você não vai lá. Se Deus falou que eles vão ligar, eles vão te ligar. E começamos então a sair e entregar currículos na cidade. Na época entregava currículo, irmão. A pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Íamos a pé, entregávamos currículos em tudo que é lugar, qualquer coisa que aparecesse estava bom. Vamos lá. Abriu uma porta para mim, aí eu já estava congregando na igreja, já era presbítero nessa época, nessa igreja. Abriu uma porta de emprego para mim, para eu trabalhar na aviação Osasco, mas eram 2 pegadas, de madrugada e depois até a noite. Eu falei, não, mas aí eu vou ficar fora da igreja. Não, não quero, obrigado. Desempregado. Falei, Deus, essa porta não, eu quero uma outra porta. E aí então a Nice sai para procurar emprego e estava ainda construindo o Shopping União. Vamos lá, tá tendo vagas, entregamos os currículos. E naquele lugar ela encontra um jovem que trabalhava com ela. E esse jovem chega na empresa e diz para o patrão, eu encontrei a Ivanice. No outro dia o telefone toca. É o chefe dela dizendo, olha, fiquei sabendo que você está aqui de volta. Você gostaria de vir trabalhar conosco novamente? E aí ela voltou a trabalhar primeiro. E eu ainda desempregado. Não tínhamos dinheiro. Nesse momento, irmãos, eu vivi muitos milagres de Deus. Muitos. A minha sogra me deu dinheiro para comprar sapato. Esse é o maior milagre que eu tenho nesse tempo. Porque a minha sogra não dava dinheiro para ninguém, meu irmão. Você não está entendendo o milagre. É sério, não estou brincando. Minha sogra não dava dinheiro nem para os filhos dela. E ela chegou um dia para mim e está aqui R$50 para eu comprar o sapato. E eu não falei para ela que eu precisava comprar o sapato. Mas eu precisava, porque eu só tinha um sapato para ir para a igreja. E estava furado embaixo. Eu não estou inventando, eu estou em cima do púlpito. É só para você ver como Deus cuida dos teus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comprei um sapato, na época fui na loja, R$50. Peguei o sapato de 45, tirei o dízimo de 5 e entreguei na igreja. Porque Deus precisa ser honrado em primeiro lugar. Não é a sua necessidade que determina o seu caráter e o seu amor a Deus. Não é o que você está passando, meu irmão. Confia, tenha fé, porque Deus sustenta os seus. Louvado seja o nome do Senhor. O passarinho não trabalha, o animal não teça, o lírio do campo não teça. Mas Deus cuida de cada um e vai cuidar da minha vida e da tua vida. E eu falo isso com fé, porque Deus cuida e eu tenho testemunho disso. Tirei o dízimo, dei R$5 na igreja de dízimo, fiquei tudo feliz, comprei um sapato de 45. Não era o melhor sapato, mas já era melhor do que eu tinha. E eu continuei orando a Deus. Me aconteceu uma situação, peguei celulite. As mulheres já vão ficar, mas como assim celulite? Celulite é a inflamação das células, irmãos. E celulite você pode dar em qualquer lugar, me deu no meu pé.
a celulite. O meu pé parecia uma bola de basquete. Estourou e saiu aquelas coisas ruins por todo. Eu não tinha dinheiro para comprar remédio. O meu irmão, que na época não era crente, hoje é, foi na farmácia sem eu pedir. Comprou todos os meus remédios e levou na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vendo como Deus vai cuidando. O meu sogro descia todos os dias para fazer curativa no meu pé. E eu orava a Deus e jejuava todos os dias, 3 vezes ao dia. E eu falava, Deus, o Senhor tem nos sustentado, mas o Senhor ainda fará coisas grandes. E eu orava, irmãos, orava e orava e orava. E em uma dessas orações aconteceu uma experiência comigo que foi a única até hoje. Eu ouvi a voz de Deus audível no meu ouvido. E a voz de Deus dizia assim, fala para ela ir no banco. 8 meses desempregada, a Anice tinha começado a trabalhar em janeiro. Isso era fevereiro. Ela não tinha recebido ainda o primeiro salário. Mas o Espírito Santo falou para mim, fala para ela ir no banco. A Anice chega em casa, eu falei, olha, eu estava aqui orando, com o pé todo estourado, inchado, e Deus mandou você ir no banco. Eu acho que ela falou, agora ele está louco mesmo, agora o negócio ficou feio mesmo, porque não é só o pé. Eu vou fazer o que no banco, se não tem dinheiro? Já tinha acabado todos os recursos. Mas quando acaba o recurso da terra, Deus provê o recurso dos céus. Você crê nisso? Bom, no outro dia está lá eu orando de novo, aquela oração, e vem novamente a voz. Fala para ela ir no banco. A Anice chega, e eu disse para ela, você foi ao banco? Não, eu esqueci. Eu falei, aí eu briguei. Você está de brincadeira comigo? Estou aqui orando, jejuando, fazendo tudo isso. E Deus está mandando eu ouvir, não é a minha cabeça não estou louco não. Falou aqui no meu ouvido, uma voz suave, como o pastor pregou aqui no domingo. Uma voz suave, bem suave. Fala para ela ir no banco. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Vai no banco, leva o cartão. Resumindo a história, o irmão pode estar falando, esse pastor é daqueles que fala que aparece dinheiro na conta. Não sou não. Quando nós fomos para o Uruguai, uma pessoa que tinha uma condição bacana, legal, chegou para nós e falou assim, eu vou ser o sustentador de vocês lá no Uruguai. Pode ir tranquilo, eu vou mandar X por mês para vocês. Te pergunto, no primeiro mês mandou? Não. No segundo mandou? Também não. E no terceiro? Também não. Quando nós voltamos, eu orando, a Anice vai no banco. Ela chega depois em casa, depois do trabalho, cheio de sacolas de compra. E fala, você não vai acreditar. Eu fui no banco e tinha tanto lá no banco. Eu falei, eu acredito, porque Deus falou, vai no banco. Aleluia. Aquela pessoa que prometeu nos ajudar lá naquele país, não ajudou lá. Mas Deus o incomodou enquanto eu orava e falou, vai no banco e deposita aquilo que você disse que iria depositar. E aquele dinheiro, irmão, foi o suficiente para a compra do mês, a água do mês e a luz do mês. E no outro mês a Anice estava trabalhando e empregada. Mas eu, desempregado ainda. Passaram mais 3 meses. A Anice havia prestado um concurso em Barueri, que ela é funcionária até hoje. Ela tinha prestado esse concurso há 4 anos. E não haviam chamado ela. No mês de junho chega um telegrama. Olha que coisa velha, irmão. Telegrama. Você está sendo convocada para assumir o cargo público na cidade de Barueri. Olha como Deus vai cuidando, irmão. Olha como Deus vai cuidando. Agora já é um emprego público garantido que ela está lá até hoje. E aí eu, desempregado. O pé sara. Começo a procurar emprego. Eu vou numa empresa que hoje não existe mais, Medial Saúde. Eu tinha trabalhado no hospital, eu esqueci de falar isso lá atrás. Entrego um currículo lá de manhã, 10 e pouco da manhã. Vou para casa a pé. Quando eu chego na minha casa a pé, o telefone da minha sogra toca, porque eu não tinha telefone em casa. Eu subo as escadas, a mulher fala assim, olha, você entregou um currículo aqui. Eu falei, entreguei. Você pode vir aqui? Eu falei, quando? Agora. Eu falei, mas eu acabei de chegar. E lá vai eu, a pé novamente, e desço para o centro da cidade de Osasco, e entro na entrevista, e a mulher começa a perguntar, e eu respondo, ela pergunta, eu respondo, ela falou assim, gostei de você, você pode começar a trabalhar? Eu falei, posso, quando? Agora. Eu falei, então, estou empregado? Estou. Aí ela fala para mim assim, então, você fez lá os testes, tudo com a psicóloga? Eu falei, não fiz teste nenhum. Eu entreguei o currículo hoje de manhã. Mal cheguei em casa, vocês me ligaram e eu estou aqui.
Ela falou, não, mas não pode isso. Primeiro você tem que passar lá na nossa sede, fazer prova disso, prova daquilo, fazer entrevista com a psicóloga. O último estágio é aqui. Mas não importa, eu gostei de você. Ela pega o telefone, Natasha, eu lembro da mulher até hoje, o nome da mulher. Natasha, eu estou com um rapaz aqui, esse é o rapaz que eu preciso para a vaga que eu preciso. Eu estou mandando ele para você aí, mas ele, só se ele for muito burro e não passar nosso prova. Mas se não for, ela não falou isso, eu só estou exagerando. Mas se ele passar, o emprego já é dele. Aí no outro dia eu vou lá em São Paulo, uma travessa da Avenida Paulista, ministro Rafael de Barros, faço uma prova de matemática, de português, faço a entrevista, a mulher liga para ela, ele passou, então pode mandar ele que ele começa a trabalhar hoje, para louvar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. 8 meses, não faltou nada na minha casa. 8 meses, Deus mandou pessoas na minha casa. Eu preciso encerrar, irmãos, desculpa, mas nesse tempo, teve uma época que minha esposa queria fazer algo, eu sempre falo que era bolo, ela me corrige que não é bolo, mas não importa. Ela ora a Deus, ela olha para a janela e ela fala, Senhor, eu não tenho isso na minha geladeira. E eu queria tanto isso. Não passa-se 1 hora da oração simples da minha esposa, Senhor, eu não tenho isso na minha geladeira e eu queria tanto isso. Toca a campainha de casa, é a minha mãe, cheia de sacolas nas mãos. Eu não liguei para minha mãe. Eu nunca me humilhei para pessoa alguma. Você é orgulhoso? Não, não é isso, eu não sou orgulhoso. Mas eu falei assim, Deus vai me ajudar nessa situação. Mas eu recebia todas as ajudas que me mandavam. E a minha mãe toca a campainha, olha, eu fui no mercado e estava lá no mercado e aí eu comecei a comprar essas coisas e essas coisas é para vocês. E o que estava lá no meio? Aquilo que a minha esposa disse que precisava. Eu falo que é o ovo, ela fala que não é, eu já perdi, mas estava lá no meio. Para você ver, irmão, Deus cuida de nós. Mas qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua escolha? Você está se preocupando demais com coisas materiais? Está se preocupando demais com o dia de amanhã? Descanse em Deus. Descansa no Senhor. Ele cuida de nós. E eu quero encerrar, meu irmão. Jesus disse que para nós resolvermos esse problema, nós temos que buscar o reino. Buscar o reino é dar prioridade a Deus, em detrimento a outras coisas da terra. Significa colocar Deus no centro das nossas decisões, ações e valores. Eu tinha muito mais coisa para pregar, mas eu não vou tomar o tempo dos irmãos. Jesus conclui dizendo no verso 34, onde está o tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o teu coração, irmão? Coração fala de decisão, fala de escolha, fala de busca, fala de entendimento. Onde está? Nas coisas da terra ou nas coisas dos céus? Como você tem tratado as coisas de Deus? Como está a sua fidelidade nas finanças com Deus? Como está a sua fidelidade no serviço a Deus? Como está a sua fidelidade em estar na presença de Deus? Como está, meu irmão? Qual tem sido a prioridade? O que você faz na primeira coisa que você faz quando você acorda? Quem é o primeiro pensamento? Essas coisas fazem toda a diferença na nossa vida. E eu quero concluir lendo, só vou ler a conclusão. Essa passagem nos desafia a rever as nossas prioridades. Será que estamos vivendo para o que é eterno ou apenas para aquilo que é terreno? Deus nos chama para confiar nele, depender do seu cuidado e buscar, acima de tudo, o seu reino. Quando fazemos isso, encontramos descanso para as nossas almas. Vemos Deus suprir as nossas necessidades de maneira graciosa. Graciosa. Que possamos, como discípulos de Cristo, alinhar as nossas prioridades com as dele, vivendo com o coração no reino de Deus e não nas riquezas deste mundo. E assim eu encerro em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Peço-lhe perdão se eu passei alguns minutos do costumeiro. Esse testemunho não estava nem aqui na mensagem, mas durante Deus me levou a falar sobre isso que eu vivi, sobre ser cuidado por Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Amém? Confia nele. Descansa nele. Tira toda a ansiedade. Fala agora para Deus. Deus, tira toda a ansiedade. Toda a preocupação, Senhor. Lança fora. Lança nele. Joga sobre ele as nossas ansiedades. Ele cuida de nós. Deus é fiel, irmão. Nós precisamos confiar que Deus é fiel e Deus cuida dos seus. Começa a colocar na mão dele as suas angústias.
Antes de você chorar, antes de você espernear, ora, busca, entrega na mão dele. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos nessa noite. Pai, bendizemos ao teu santo nome, Senhor. Me perdoa, Pai, por aquilo que eu não consegui transmitir para a tua igreja, da sua mensagem, Pai. Mas aquilo que foi exposto e foi transmitido, Deus, que venha ser tocado no coração da tua igreja, e que nós possamos olhar para nós mesmos, Senhor, e observarmos quais têm sido as nossas prioridades, qual tem sido, meu Deus, as nossas escolhas, ó Pai, no dia a dia, nas coisas menores, nas coisas menores do dia a dia, das maiores do dia a dia, nós temos introduzido o Senhor nelas, nós temos colocado a sua presença nelas, nós temos confiado que o Senhor ainda hoje realiza sim, prodígios e maravilhas em nossas vidas, que o Senhor ainda sustenta o teu filho, que o Senhor ainda sustenta o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, o teu poder sobre a tua igreja, Senhor, Pai, nós possamos, ó Pai, a partir desse momento, ter prioridade para o Senhor, olhar, meu Deus, primeiramente para as coisas do Senhor, e deixar que o Senhor cuida das nossas, ó Pai, enquanto gastamos tempo com as coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós, enquanto nós dormimos, a tua palavra diz que o Senhor nos abençoa, enquanto nós dormimos, ó Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe em todas as áreas, financeira, emocional, meu Deus, familiar, Pai, na saúde, cura, Senhor, para que teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, Pai, e que possamos cada dia mais estar mais próximos do Senhor, meu Deus, vivendo o teu evangelho e a sua palavra poderosa, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por este culto, despedimos, ó Deus, a tua igreja na tua bênção, Pai, guarda, livra-nos e leva-nos de volta para o nosso lar em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam amém, que Deus os abençoe, irmãos.